Fala galera, buenas noites. Muito obrigado por todo mundo que deu aquela força no último vídeo, porque deu aquela ajuda. Enfim, se o formato for assim eu vou gostar, né? Quanto mais parece trabalho e menos parece uma brincadeira, pior, né? Eu acho que se for nesse formato, for mais tranquilo, for mais rápido, ágil pra mim, né? Eu vou acabar soltando mais coisas, porque mais livre, né? Gosto mais, me divirto mais, enfim, não faço porque é obrigação. Obrigação é bom não viver com obrigações. Enfim, o cristianismo como perigo, indo direto ao ponto. O cristianismo como perigo são algumas reflexões que naturalmente vêm a mim quando eu leio Nietzsche. Né? É inevitável, enfim. Acompanha um ótimo podcast, né, chamado Essential Salts, recomendo a todo mundo. Né? Enfim, é completamente em inglês, né? A tradução é difícil, mas assim, quem consegue entender e quer aprender sobre Nietzsche é perfeito, é a melhor opção. Entendeu? Em português é mais difícil. Assim, ele lê o livro com você, enfim, conversa, explica. Né? Não é só nem o audiobook, nem só você lendo. Enfim, você tem uma bagagem, um cara que entende muito de Nietzsche. Recomendo muito. Vou colocar o link do canal dele aqui na descrição. Enfim. E aí, refletindo, né, lendo H.E. Ciência, com ele, lendo separado, aí, vendo os vídeos, assim, fica muito claro algo que já era um tanto quanto... já se destaca no trabalho do Nietzsche. E isso eu acho que falta em todo mundo que critica o cristianismo, porque tenta criticar o cristianismo dentro ainda de uma questão histórica, enfim. Não ataca o coração filosófico, assim, se fazendo uma crítica de fato ao cristianismo, entendeu? E até criando uma possibilidade para um outro tipo de cristianismo, enfim. É sempre essa crítica boba, assim, chata, a Inquisição, não sei o quê, sendo que, no fundo, você tem todo, enfim, isso é tudo bagagem histórica, isso é tudo feito pelos seres humanos, assim, ainda tudo cabe dentro da teologia. Porque lá no fundo Jesus foi mal interpretado, enfim, se você disser que Jesus foi mal interpretado, você pode criar o que você quiser. A história do cristianismo é um pouco assim. Entendeu? Infelizmente é isso que acontece. Né? Se você pode dizer, não, foi mal interpretada a Bíblia, eu sei, tem a interpretação, e aí você tem o cristianismo. Cabe tudo. Cabe tudo. A menos que você ataque, por outro lado, o cerne da coisa. E é mostrar, enfim, atacar de alguma forma a essência do cristianismo. Que é a ideia de que há um outro mundo melhor. Que não é esse aqui. Aí você consegue minar essa raiz meio gnóstica que se infiltra no cristianismo e demonstrar, e aí entra Nietzsche, demonstrar o seu problema. E Nietzsche consegue fazer isso sem ser uma forma moral, sem dizer contra, não sendo contra especificamente, assim, não tem uma carga. É uma espécie de constatação nua e crua. Porque ele constata também no platonismo, vai dizer que também o platonismo, o cristianismo é platonismo das massas, então... E qualquer religião também vai se caber nisso, e qualquer sistema filosófico, porque ele ataca o Schopenhauer da mesma forma. E a explicação para isso tudo é simples. Se tem dois mundos, um acima e um embaixo, e o de cima é melhor que o de baixo, não vale a pena existir no de baixo. Se tem um céu, se tem um nirvana, se tem um nosso lar, se tem um nuslão, se tem uma, sei lá, se a vida é sofrimento, né? Schopenhauer, como ele ataca, se a vida é um sistema fechado, Hegel. Se tem algo melhor do que isso aqui não vale a pena. Não vale existir. E aí é por isso que aí você tem esse mundo medieval. O monge não come, ele não olha, ele fica fechado. Por quê? Porque esse mundo teoricamente não vale. Tem outro. Teve um problema no cristianismo primitivo, que os cristãos começavam a se suicidar, porque você leva sua ideia máxima. Se este mundo não é tão bom, vamos para outro. Foi uma seita chamada de herética no século I, e aí você vê vários cultos hoje que fazem a mesma coisa. Suicídio em massa. Por quê? Porque essa ideia é levada ao extremo. Se existem dois mundos, um de baixo e um de cima, e só o de cima presta, não vale a pena existir no de baixo. Seja qual for. E aí Nietzsche quebra, diz, só tem um mundo, esse aqui de baixo. Pronto. Então, meu amigo, ou você vai embora, ou você aprende a perceber que o mundo é esse aqui. E é só esse que dá.
Só dá esse aqui. Então, o mundo tem que ser vivido dentro do seu próprio sofrimento. Amor fati, você tem que amar o destino. Que significa o quê? Essencialmente. Esperar que esse mundo vai ser redimido, ele não vai ser redimido. Ele é aparência pura. E eu vivo um conflito com relação a isso, porque eu posso falar isso com facilidade, mas experimentar a realidade dessa forma é muito complicado. Um poeta histórico, Constantin Cavafis, ele é grego, ele tem umas poesias maravilhosas, lindas, ele fala do erotismo, da beleza da vida. Ele é bem nietzscheano nesse ponto, assim, moderno, também escreve muito bem, tem uma tradução ótima aí, disponível na internet, em português de Portugal. E mesmo ele ali, que tinha aquela beleza, aquele gosto pela vida, pela realidade, ele não conseguiu lidar quando ele teve um câncer de garganta ou de boca, ele perdeu a voz, chorava imensamente. Então, assim, o estoicismo dele, o gosto pela vida de alguma forma, sucumbiram ali naquele problema. Coisa que, por exemplo, você vê o maluco do Nietzsche conseguindo fazer. Né? Enfim, a loucura do Nietzsche com a sífilis também, isso é inventado, enfim, a história dele é diferente. Vejam Essential Salts, que aí vocês vão ver assim, melhor referência com relação a todos essas anedotas, esses boatos com relação a Nietzsche, mas é um grande filósofo. Certo? Quem quer desmerecer, porque tem um certo receio. Ele mesmo sabe disso. Ele escreveu que isso ia acontecer, o que é curioso. Né? Ele sabia o impacto que ele ia causar, que ele já causava. Então, de qualquer forma, existe um desafio na filosofia de Nietzsche que é possível eu viver a realidade na sua inteireza, inteiramente, e aceitando até que ela vai se repetir de novo e agradecendo isso, porque é o eterno retorno, porque o eterno retorno não é um conceito. Voltemos à ideia do Édipo, é uma experiência. Eu quero viver uma vida no qual tudo vai se repetir de novo. Porque aí vem o amor fati, porque aí vem a filosofia de Nietzsche, porque aí vem a não divisão em mundos. Não é que vai ficar bom. É só assim. Tem como ser assim, só assim, não vai ter nada maravilhoso. Tem como querer viver assim, voltar de novo. Viver a vida não feliz, mas interessante, talvez. Que você vai desdobrar tanto para tentar conviver com a realidade que não tem como conviver, que você vai falar no final, porra, valeu, gostei, eu viveria de novo? Viveria. Leiam o aforismo que fala do eterno retorno, porque eu não estou inventando nada disso. O demônio chega pro cara e diz, toda a sua vida, com todas as merdas que tem, você vai viver mais 1000 vezes. O que o homem diz? Graças a Deus. Muito obrigado. Não existe nada mais feliz do que viver esta vida que eu vivi mais 1000 vezes. Esse é o eterno retorno, esse é o amor fati. É fácil? Não. Difícil pra caralho. Mas, vivendo uma bagagem histórica nossa, brasileira, por exemplo, católica, foco católico, interesse geopolítico, esse cristianismo sempre presente aí, por nossa realidade, pode, de alguma forma, fazer a gente querer viver uma realidade que não é ela. Agora, se quer uma provocação mais louca, dá pra você fazer um cristianismo nietzschiano. Loucura, assim, gente acha louco, mas tem como, inclusive, se você quiser. Colocar Jesus como uma espécie de deus dionísico que gira tudo ao contrário, que tinha tanto contato com a realidade que ele comia as coisas, encostava, fazia essa questão e ao mesmo tempo ressuscitou com carne para viver de novo desse mesmo jeito. É uma tentativa. Desde que você não tenha vergonha de ser chamado de herege. Correto? Subvertendo completamente toda a lógica cristã, enfim. Enfim, são possibilidades filosóficas. Provocações filosóficas. E essa aí do Nietzsche, mesmo gostando ou não, é muito interessante. E eu sempre falo com meus colegas que são cristãos, que gostam da coisa, e inclusive algo que a teologia dos testemunhos de Jeová, já conversei com um amigo que acerta a ideia de que se Deus fez essa realidade, ela tem que ser boa, em alguma razão. Ela tem que ser a finalidade. E aí vem a interpretação dos testemunhos de Jeová com relação à profecia do Apocalipse, que eu não lembro onde está, mas basicamente de que esta terra este é o lugar onde as coisas vão acontecer.
Essa é a realidade, do jeito que a gente vê, que toca e sente. É isso que vai ser. Certo? É isso. Ah, como assim? O Éden é assim, ó. Você olha do jeito que você está vendo, não tem nada extraordinário. Você não vai ver uma realidade em 4 dimensões. Não, é isso aí. Só que vai ser sem pecado. Essa é a visão. Então existe redenção. Uma redenção aqui. Então eu acho esse caminho cristão, essa visão teológica muito mais rica. Onde os dois mundos se misturam, uma questão de transcendência e imanência. Né? O próprio mundo espiritual é o mundo sensível. É o mundo que se toca. E não o outro. Acho que é promissor isso aí. Enfim, só provocações filosóficas. De qualquer forma, eu gosto do Nietzsche. Seria um amigo excêntrico que eu teria. Né? É sempre bom lembrar que a gente gosta de filósofos e pensadores, escritores, não necessariamente por raciocínio, né? Não acho que a gente raciocina e pensa, bom, eu acho que este cara fala bonito, fala bem, ele deve estar certo, e quem não gosta, como pode não gostar dele? Quando na realidade é por afeto. A gente vê um vínculo de amizade, de relação, alguém que a gente possa usar para os nossos interesses, talvez, alguém que a gente possa conviver, alguém que a gente admire, alguém que a gente queira se tornar, enfim, é uma relação humana, não é uma relação intelectual. Enfim. Outro exemplo da mesma filosofia nietzschiana somos estas coisas confusas mesmo. Não somos coisas inteligíveis, super. A gente age pelo basicão mesmo, pelo bobão e pelo idiotado, pelo jeito escuro, oculto, vazio, vago que a gente é. Que nós somos assim. Tem como isso ser bom o suficiente? Essa é a provocação. Espero que todo mundo tenha gostado. Até o próximo vídeo. Poderia falar 500 milhões de horas sobre o assunto. Enfim, se você chegou até aqui e falou, eu não entendi. Muito bom. Filosofia de Nietzsche. Você não entende e continua lendo. Até que uma hora você entende alguma coisa e você fica viciado. É isso.